O que é que acontece quando eu coloco muitos atestados, apresento muito atestado ao meu empregador e me afasto durante muito tempo do meu emprego, do meu serviço público? O que acontece? Quais as consequências disso? Será que eu perco algum direito por conta dos afastamentos? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão aqui na descrição. Essa pergunta que eu fiz no início do vídeo vai pegar muita gente de surpresa. Eu sei que algumas pessoas já sabem, mas tem muita gente que não sabe. Quais as consequências dos afastamentos do trabalho por motivo de saúde superiores a 15 dias? Bom, todo mundo sabe que depois do 15º dia de afastamento, a pessoa passa a receber, se for uma pessoa que trabalha no regime geral de previdência, passa a receber pelo INSS, pela Previdência, e não do empregador. E se a pessoa trabalhar num regime jurídico estatutário, a depender do estatuto, mas na maioria dos estatutos é igual. Você vai receber, a partir daí, do Caixa da Previdência e não do orçamento do seu empregador, da instituição empregadora. Tá, mas se eu estou recebendo o salário, que diferença que faz? Quem é que está pagando? Gente, faz muita diferença. Sabe por quê? Porque depois do 15º dia de afastamento, não está contando para a sua aposentadoria, não está tendo contribuição, não está tendo trabalho, você não está prestando serviço por motivo de saúde, motivo justo, mas não está contando. Não está tendo, se você é do regime geral, o seu patrão não está sendo obrigado a depositar FGTS nem recolher INSS por causa do afastamento por motivo de saúde. Nesse caso, acontece a suspensão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho fica suspenso. Você não trabalha e o patrão não te paga. E não contribui. Está suspenso. Tem um outro fenômeno, e aí que interessa a você que é autista, trabalhador, que está assistindo o nosso canal. Obrigado, inclusive, por maratonar o canal. Só não esqueça, depois de maratonar o canal, obtendo várias informações sobre os seus direitos, de seguir. E de dar um like também, tá? Dar um like é muito importante. Quando você dá um like, o YouTube mostra para mais pessoas o nosso conteúdo. Então, se você gostou do conteúdo, quebra esse galho, dá um like, se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado de novos vídeos. Bem, vamos então traçar a diferença entre suspensão do contrato de trabalho. Seja no contrato de trabalho regido pela CLT ou no contrato de trabalho regido por estatuto de servidor, em geral, preste atenção, em geral há exceções. No geral, afastamentos por motivos de saúde superiores a 15 dias ensejam a suspensão do contrato de trabalho. O que é a suspensão do contrato de trabalho? O contrato de trabalho, cada parte está obrigada a fazer uma coisa, né? Você está obrigado, como trabalhador, a prestar o serviço, essa é a sua parte do contrato, e o empregador está obrigado a te pagar o salário e a parte da contribuição que cabe a ele, como contribuição previdenciária. Quando passa os 15 dias, suspende o contrato e ninguém é obrigado a prestar nada. O seu patrão não te paga e você não trabalha, porque está afastado por motivo de saúde. Então quem é que paga? Quem paga é o Caixa da Previdência. É aquela contribuição que todo trabalhador coloca lá nesse caixa todo mês, que alimenta, estas situações de benefícios para manter pessoas seguradas daquele regime de previdência nos momentos em que elas têm um problema de saúde e não podem trabalhar. Tem gente, como eu disse num vídeo que eu gravei há poucos dias, que eu vou pedir para o editor colocar aqui, sabe, editor, aquele vídeo que eu falo sobre os afastamentos do servidor, do trabalhador, que mete muito atestado, às vezes fica 2 anos metendo atestado, porque a pessoa é autista e não se adapta, não tem uma adaptação no ambiente de trabalho, aí a pessoa não suporta ir trabalhar. Aí ela fica metendo atestado porque ela não aguenta aquele ambiente. Isso é um outro assunto, tá? Que está nesse vídeo aqui, você pode conferir, mas espere terminar isso, depois você vai lá, tá bom? Atenção, existe uma outra situação em que o contrato de trabalho não é suspenso, ele é interrompido. E as consequências da interrupção do contrato de trabalho são muito diferentes das consequências da suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão do contrato de trabalho,
suspende-se a própria execução do contrato. Você não trabalha, o patrão não paga. Quem paga é a Previdência. Então, não conta tempo para aposentadoria. Então, se você ficou 2 anos afastado, meu amigo, na suspensão, você não vai contar esse tempo para aposentadoria. Porque, às vezes, tem muitos clientes meus que não sabem disso. Eu pergunto a eles, quantos anos você tem de contribuição? Eles me dizem, eu tenho 30 anos. Aí, quando você vai ver, tem aí 3 ou 4 anos que a pessoa teve afastada. Suspenso o contrato de trabalho. E aí não conta para cálculo previdenciário, não entra na certidão de tempo de contribuição, na CTC. Agora, a interrupção, ela se dá também no afastamento de saúde, mas outro afastamento de saúde. No afastamento de saúde, que seja por motivo de doença ocupacional. Veja bem, atenção, se a condição de saúde que se agravou, que te levou, que te obrigou a se afastar do serviço, tiver relação causal com o ambiente de trabalho, com as condições de trabalho, com a execução da jornada de trabalho, aí o afastamento se dá, só que aí ocorre a interrupção do contrato de trabalho. E na interrupção do contrato de trabalho, você não trabalha, mas o patrão está obrigado a pagar o FGTS, a contribuição, e esse tempo conta para a aposentadoria. Se a doença for ocupacional, se o motivo de saúde decorrer de problemas causados pelo trabalho, aí equipara-se a um acidente de trabalho. Aí o código do benefício muda. É um código que significa interrupção do contrato de trabalho. Se for regime geral, código 91, você vai receber lá o benefício e durante esse tempo que você está recebendo o benefício, vai ser considerado tempo para efeitos previdenciários. Você ficar 2 anos afastado por causa de uma doença ocupacional, que em tudo se equipara a um acidente de trabalho, porque, olha só, você desenvolveu aquela condição de saúde que levou ao afastamento por causa das condições de trabalho. Então, é justo que, como há uma relação entre o trabalho que foi imposto a você e aquelas condições e a doença, que o patrão continue ali pagando a contribuição, pagando o FGTS, se for do regime geral, conforme você seja empregado público, ou seletista ou servidor público estatutário. E o que isso tem a ver com outro vídeo que eu gravei falando dos autistas que ficam se afastando do trabalho e às vezes ficam 2 anos assim, entre atestado e atestado, se afastando do trabalho. E toda vez que tenta voltar, não consegue. A pessoa, desenvolve um síndrome do pânico de trabalho, daquele trabalho. Veja bem, não é que a pessoa é preguiçosa não, gente, não entenda mal. É síndrome do pânico daquele trabalho. No outro vídeo, cujo link apareceu aqui em algum lugar da tela, eu ainda dei uma solução. O que é isso, geralmente? Geralmente, é uma falta de adaptação do ambiente de trabalho para o autista. Porque o autista, quando ele é autista, alguns até nem sabem que são autistas, nem procuraram o diagnóstico, Eu tenho um vídeo também em que eu digo aqui, eu tenho 2 vídeos que falam sobre a melhor maneira de você obter o diagnóstico de autismo, que é através da avaliação neuropsicológica, é o teste mais completo para rastreio de autismo. Então, vou pedir ao editor que coloque aqui o link do vídeo em que eu falo sobre a melhor maneira, o caminho para a pessoa que desconfia que é autista, para ela obter o diagnóstico. Mas voltando aqui para o nosso assunto. Nesse vídeo em que eu falo dos afastamentos, eu tento identificar as causas desse afastamento prolongado. Geralmente, o autista precisa de certas adaptações no ambiente de trabalho. Às vezes o autista que tem uma bateria social super pequena, você coloca ele interagindo com muita gente o tempo todo. Ele não pode interagir tanto assim, por causa da condição dele. Então, o certo seria você fazer uma adaptação para ele. É claro que alguns autistas, aqueles que não foram diagnosticados ainda, vai passar batido. Eles nem sabem que precisam de adaptação, porque eles não têm ainda diagnóstico, E se não tem diagnóstico, não trata. Não adapta, não faz nada. Não faz terapia, não tem adaptação, não pede redução de jornada, Não pede para trabalhar num ambiente mais tranquilo, com menos pessoas,
num ambiente menos ruidoso, porque às vezes tem hipersensibilidade a ruído, não faz nenhuma adaptação e não faz nada, não faz terapia, e aí o trem vai agravando. Aí, aquilo que era só o transtorno do espectro do autismo começa a ser gravitado, em torno dele começa a gravitar uma série de comorbidades, às vezes depressão, às vezes ideação impertinente. Eu não vou falar o tipo de ideação aqui, porque senão o algoritmo vai suprimir o conteúdo, né, mostrar para menos gente, mas você entendeu. Também, além da depressão, às vezes a pessoa começa a ter crises de estourar, de meltdown, crises de shutdown, a pessoa implode, a pessoa se recolhe, né? E a pessoa precisa de tempo, muitas horas para poder se autorregular, para poder voltar a trabalhar. Alguns até depois da crise não conseguem, tem que ir embora, sabe? Então, veja, síndrome do pânico também é uma coisa que se desenvolve, síndrome de burnout. Síndrome de burnout hoje em dia, gente, é considerado doença ocupacional, equiparável a acidente de trabalho. Porque se você se afastar por burnout, aí é interrupção do contrato de trabalho, é o tempo de afastamento todinho, conta como tempo de contribuição. Por que eu estou dizendo isso? Se eu não apresentei até agora nenhuma solução, vou apresentar. Atenção, você que descobriu que tem transtorno do espectro do autismo, se você desconfia que você tem autismo e ainda não descobriu, o caminho é outro. Você coloca aqui nos comentários, eu desconfio, que eu vou passar para você um caminho, um roteiro, para você se submeter aos testes para ver se você é ou não pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, se você, por exemplo, se você teve o diagnóstico de um filho, de um parente, de alguém da sua família, de TEA, e você passou a entender que talvez você possa ter, já que é genético, né? Tem uma relação sanguínea com a pessoa diagnosticada. Ou então, se você já fez aqueles testes de internet e lá naqueles testes sugere que você possa ser um autista. Se sua esposa, se alguém do seu convívio já falou, olha, faz um exame, talvez você seja autista. Pois é, não existe um exame de sangue para saber se você é autista. Mas existem aí metodologias muito eficientes, com muita evidência científica, para rastrear o autismo, saber se a pessoa é autista ou não. Então, se você desconfia que pode ser e quer entrar no caminho de obter o diagnóstico, escreve aí nos comentários. Escreve aí, eu desconfio. Todas as pessoas que escreverem eu desconfio vão obter uma resposta que eu vou passar aqui, ok? Olha, gente, seguinte, se você é autista e está acontecendo isso, você está se afastando muito do trabalho e está perdendo tempo de contribuição, servidor, ou se trabalha no regime da CLT, está perdendo o FGTS porque o contrato está suspenso durante todo o tempo que você afasta, se você não aguenta mais ir no serviço, primeira coisa que eu tenho que te dizer, e já disse no outro vídeo, é que você precisa de uma adaptação. Muitas vezes adapta o ambiente de trabalho, reduz a sua carga horária, por exemplo, ou se a sua função for compatível com home office, te coloca para trabalhar em casa, resolve o problema. Às vezes é questão de remoção, às vezes é o deslocamento para onde você vai, é longe, transporte público, você já chega lá exausto no trabalho, às vezes remover você para um lugar mais perto, por motivo de saúde, possa ser a solução. Às vezes também é a própria função que não dá, né? Se a função não dá, aí readaptação, muda para outra função que seja compatível com você. Agora, o que eu quero te dizer sobre esse negócio de suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Você deve fazer o seguinte, olha só, você deve fazer o pedido, o requerimento de reconhecimento, da caracterização da deficiência pelo seu empregador. Porque uma vez que o seu empregador, seja ele público ou privado, reconhece que você tem deficiência, este empregador fica obrigado, por força de lei, a ser um agente ativo na remoção das barreiras que possam aparecer para você, trabalhador com deficiência. Ele passa a ser obrigado a de ofício, ele é que tem que prestar atenção em você para ver se você está precisando de alguma coisa. Se ele vê que você está afastando muito, ele tem que te chamar para conversar. Ô João, o que está acontecendo? Por quê? O que você sente aqui? Por que você se afasta tanto? Eu tenho pânico do meu trabalho, mas por quê? O que isso acontece? Vem cá, vamos passar ali na medicina do trabalho para te avaliar e para ver o que está acontecendo. Para ver o que nós podemos fazer por você. Eles passam a ser obrigados. E se eles não fazem isso, e você desenvolve comorbidades associadas ao transtorno do espectro do autismo,
porque o empregador deixou de tomar providências para afastar as barreiras que acometem aquele trabalhador, aquele servidor com deficiência, aí esse trabalhador tem que responder por essa omissão. Quais são as consequências do desenvolvimento de doenças ocupacionais em decorrência do trabalho? Veja, no caso da pessoa com deficiência, a simples omissão do patrão em relação a remover as barreiras daquele carinha ali, já gera uma responsabilidade para a empresa, começando pelo estabelecimento do nexo de causalidade ou nexo de causa e efeito entre a saúde ocupacional do trabalhador e o seu agravamento. Ora, se o cara tinha TEA e você não adaptou o ambiente de trabalho para ele, você não passou a saber quais eram as necessidades dele e ele desenvolveu. Ainda que esse ambiente possa ser salubre para outras pessoas típicas, não o é para a pessoa com deficiência, e é função do empregador resolver esse tipo de coisa. Bom, é a função de ofício. Mas, aqui no escritório, por exemplo, muitos clientes nos contratam para fazer esse requerimento. A gente faz esse requerimento de caracterização da deficiência já indicando com jurisprudência, com fundamento, com artigos de lei, a obrigação do empregador com relação a essas barreiras e já pede uma adaptação, porque geralmente a gente já pega a documentação clínica do cliente, já sabe que ele precisa de uma redução de jornada, de alguma adaptação, e já pede adaptação. E aí, o empregador, se negar essa adaptação, aí não é nem um problema de omissão mais, aí já é um ato comissivo. Porque o trabalhador sabia que precisava da adaptação e o empregador negou. Qual a consequência disso? A consequência é que você vai conseguir esse direito de adaptação na justiça e na justiça também, provando o desenvolvimento de doença ocupacional em razão da falta de adaptação, certamente esse trabalhador vai, além de ganhar uma indenização por danos morais, se precisar se afastar, vai se afastar com interrupção do contrato de trabalho. O afastamento vai ser de outra maneira, mais vantajoso para o trabalhador, porque contará para tempo de serviço. Se ele for seletista, vai continuar pagando o FGTS, porque na interrupção do contrato de trabalho, seja lá qual for o tempo de afastamento, a pessoa vai estar ali contando tempo de contribuição. Aliás, deixa eu fazer uma correção. Não é seja lá quanto for o tempo de afastamento. Existem estatutos, existem normas que prevêem a partir de 720 dias, tem algumas consequências aí que a gente vai falar, mas isto é assunto para outro vídeo e não para esse. Quanto a este, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, peço a você que compartilhe com outras pessoas que também possam ter interesse neste assunto. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.